Então vamos lá, fazendo uma revisão de aneurisma e de angina, porque as duas estão no mesmo mapa. É todo mundo doença, né? Mas falando sério, essa aqui é uma doença isquêmica e essa daqui é uma doença de vasos, e elas couberam aqui, então vamos lá. Começando então pela maior, pela doença de vaso. O aneurisma nada mais é que uma dilatação vascular anormal. Então essa dilatação ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. A dilatação verdadeira é aquela limitada pelas três túnicas do vaso, que a gente já sabe que são a íntima, a média e a adventícia. Um aneurisma sacular, um aneurisma verdadeiro sacular, seria esse aqui que acontece só de um lado, vamos dizer assim. E um aneurisma verdadeiro fusiforme é esse aqui, no formato difuso. O aneurisma falso é aquele que o hematoma se comunica com o intravascular porque uma das túnicas se perdeu, então ele não é delimitado pelas três túnicas, como acontece aqui, ó. Algumas túnicas se perderam e aí ele é classificado como falso. A mortalidade devido ao aneurisma, ela acontece devido a rupturas, ao impacto em estruturas adjacentes, à oclusão de vasos proximais por pressão extrínseca ou tumor, porque se está dilatando, você pode impactar as estruturas adjacentes, você pode ocluir algum vaso por ali, pode ter uma embolia de um trombo humoral, então isso são complicações que podem levar à morte. Qual que é a causa desse aneurisma, então? As causas mais comuns é a aterosclerose, quando se trata de aneurismos da aorta abdominal, e hipertensão, quando se trata de aneurismos da aorta torácica. E outras causas comuns também são a sífilis, algum trauma, vasculite, deformações, defeitos congênitos, endocardites bacterianas, e essas são as principais causas. E aí, vamos indo então para a fisiopatologia, a gente vê aqui em cima uma fisiopatologia geral. O que acontece primeiramente é a perda da qualidade da matriz extracelular do vaso, que você pode perder, acontece perda da elastina ou do colágeno, e ela geralmente acontece, por exemplo, em síndromes como a síndrome de Marfan e essas outras síndromes aqui que não vem ao caso pronunciar. E então, quando você tem essa perda de matriz extracelular, significa que o seu vaso vai ficar fraco, significa que ele pode se dilatar. Depois, pode acontecer também, acontece então, né, um desequilíbrio entre a síntese e a degradação, porque se perde um pouquinho de matriz celular, mas ele sintetiza de novo, tudo bem, né? Só que quando tem esse desequilíbrio ele pode ser causado por aumento da atividade de metaloproteínas da matriz, que são expostas por causa de células inflamatórias. E aí isso também vai causar uma perda de matriz extracelular. Depois disso, você pode haver então uma perda muscular, uma perda de células musculares. E aqui é uma progressão desses acontecimentos seria da seguinte forma: a aterosclerose ela vai impedir a formação, a difusão de O2 e de nutrientes pelas túnicas, como a gente viu, a aterosclerose é uma das causas mais comuns. Então, se você tem aterosclerose, é difícil passar O2 e passar nutrientes pelas túnicas. Isso pode haver também uma isquemia da camada média, da túnica média, quando os vasovasorum estão estenosados pela inflamação ou pela hipertensão. E aí isso vai causar, né, a isquemia da média vai enfraquecer também podendo causar um aneurisma. Por fim, você vai ter perda de células musculares devido a algum desses dois fatores, ou alterações degenerativas, como o impedimento da síntese normal de matriz extracelular, então não ocorre mais síntese normal, e aumento da produção de produtos como glicosaminoglicanos. Aumento da produção de glicosaminoglicanos, na verdade, né? Então, indo agora para o aneurisma de aorta abdominal, que é o AAA. Lá. Ele acontece em fumantes do sexo masculino de mais de 50 anos de idade e ocorre na região aqui antes da bifurcação ilíaca e depois da aorta da região dos rins. A patologia dela especificamente vai ser uma perda de células musculares na túnica média e também uma alta degradação de matriz por causa dessas metaloproteínas de matriz e aterosclerose também. Então a aterosclerose ela está sempre rodeando o aneurisma por aqui. As complicações devido a esse aneurisma de aorta abdominal vai ser a ruptura, que também é um clássico das complicações, o ateroembolismo, a oclusão de um ramo vascular ou etc. E aí é interessante a gente notar também que 5 a 10% desses aneurismas são inflamatórios. Isso geralmente acontece em pacientes jovens, onde você encontra um infiltrado linfoplasmocitário e fibrose periaórtica densa.
É interessante a gente notar também que as mortes no processo operatório, elas têm um acometimento de 5% de morte em aneurismas não rotos e 50% quando ele é rompido. Então, não roto é algo que não se rompeu. E quando ele é rompido, o aneurisma rompido, ele é muito, muito complicado. O segundo tipo de aneurisma estudado vai ser o aneurisma de aorta torácica. A etiologia dele geralmente é hipertensão, já é diferente aqui das causas mais comuns, como a gente já tinha falado. Mas pode ser também pela síndrome de Marfan e aquelas outras síndromes que a gente tinha citado. Já os sintomas, se você tem uma dilatação da raiz da aorta, vai ser um sintoma de insuficiência da válvula aórtica. E se você tiver uma ruptura ou uma invasão de estruturas adjacentes, estruturas ali daquele local, você vai ter sintomas relacionados com isso, né? Tipo a dispneia, se você tá se invadiu os locais de passagem, a passagem respiratória, a disfagia também de passagem dos alimentos, tosse, dor óssea, quando atinge as vértebras, etc. Ok, então, fechamos o aneurisma, a gente pode ir para a angina. A angina pectoris, como é dita assim, você pode simplesmente traduzir o nome dela, dor de peito. Então, é uma dor precordial ou subesternal, que acontece em aperto ou em facada, como eles costumam dizer. Então, basicamente é isso. A angina pectoris é isso, é uma dor precordial em aperto. E ela ocorre por causa quando a demanda cardíaca está maior do que o suprimento vascular. Então, quando o coração exige muito, mas os vasos não conseguem dar para eles, acontece a angina pectoris. A duração e a gravidade dela, ela acontece quando tem a duração e gravidade não são suficientes para causar um infarto. Então, como seriam as fases iniciais do infarto, vamos dizer assim, né, entre aspas. E aí, essa dor, ela é relacionada com a liberação de adenosina e bradicinina e outras moléculas que estimulam os nervos simpáticos e vagais. Então, se perguntarem por que da dor da angina pectoris, é por causa dessa liberação dessas moléculas. Aí a angina ela pode ser de três tipos: a angina estável, a angina instável e a angina do tipo Prinzmetal ou variante. A angina estável é aquela que você sabe quando vai ocorrer. Ela vai ocorrer ela aumenta com os esforços e diminui com o repouso, por isso que ela é estável. Ela acontece também, nela acontece uma oclusão por aterosclerose em placa fixa nas artérias coronárias. Então esse é o motivo pelo qual ocorre a angina estável. E ela é aliviada pela nitroglicerina. E acontece, você sofre dela de 2 a 15 minutos, que é o tempo de sofrimento da dor. O outro tipo seria a angina instável, que você também vai ter aquela aterosclerose, só que dessa vez por rompimento da placa, causando uma trombose que pode obstruir algum local, que vai diminuir o fluxo para as coronárias. Então esse é o motivo pelo qual acontece a angina instável. Por ela ser instável, você não sabe ao certo quando que ela vai acontecer. Por isso ela pode acontecer quando você tem pouco esforço ou até mesmo em repouso. Já a sua duração é um pouco maior, ela já é mais de 20 minutos de dor. E 50% dos pacientes dessa angina instável, eles possuem necrose do coração, necrose cardíaca. E aí, por isso que se diz que é um princípio de infarto, porque você já está caminhando já pro infarto. O terceiro tipo é a angina Prinzmetal ou variante, que ela já é diferente, já não está relacionado com aterosclerose, ela está relacionada com o vasoespasmo das coronárias. O que é isso? O vasoespasmo é quando o vaso fica contraído com certa frequência, ele fica se contraindo e voltando assim. Isso vai diminuir o fluxo. Por isso que é causada a angina. Outra coisa interessante, outra coisa que diferencia, é que os seus sintomas não estão relacionados com esforço, como a gente viu nas outras estável e instável. E elas podem ser resolvidas com a nitroglicerina e bloqueadores de canal de cálcio. E é isso.